Pai amado, nos reunimos diante de Ti com corações contritos, porque reconhecemos que vivemos em um mundo marcado pela injustiça, pela violência e pela perversidade. Sabemos que desde o princípio o inimigo tenta semear destruição, mas nós nos colocamos em oração, porque confiamos que a Tua luz é mais forte que toda a escuridão. Pedimos que a Tua presença encha nossa vida, nossa casa, nossas cidades, trazendo paz em meio às guerras, esperança em meio às dores. Lembramos das palavras que estão em Efésios capítulo 6, versículo 12, que dizem que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, Pai, compreendemos que a nossa batalha é espiritual e clamamos por revestimento. Senhor, olhamos para os acontecimentos na terra e sentimos a gravidade do mal que muitas vezes é celebrado. Vimos notícias de um homem baleado nos Estados Unidos, e em vez de compaixão houve quem comemorasse sua dor, Pai. Isso mostra como o coração humano pode ser tomado pelo ódio. Mas diante desse cenário, nós te pedimos que continues nos guardando para não nos contaminarmos com esse espírito de frieza, que possamos ser portadores de amor mesmo em meio à violência, que sejamos instrumentos da Tua justiça, não segundo a justiça dos homens, mas conforme a Tua palavra, porque em Romanos capítulo 12, versículo 21 está escrito: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por isso clamamos para que nossa mente seja moldada por Ti, Deus eterno. Sabemos que muitos questionam por que existe tanto sofrimento, mas nós entendemos que vivemos em um mundo caído, e justamente por isso precisamos nos achegar ainda mais a Ti, porque só em Tua presença encontramos refúgio. Declaramos juntos que não aceitaremos viver como quem perdeu a esperança. Queremos que a Tua voz seja mais alta que o barulho da violência, mais forte que as guerras que assolam as nações, mais doce que os gritos de ódio que ecoam nas ruas. Pedimos que nos ajudes a ser como luzes acesas em meio à noite escura, que onde houver medo possamos declarar fé. Onde houver injustiça possamos proclamar que a verdadeira justiça vem de Ti, assim como está em Isaías capítulo 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra Ti prosperará, e toda língua que se levantar contra Ti em juízo Tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a nossa confiança repousa nessas promessas. Pai, nós Te pedimos que olhes para as crianças, para os jovens, para os adultos e idosos, pois todos estão expostos ao mal que tem crescido sobre a terra. Pedimos que guardes as escolas da violência, que protejas as famílias do engano, que livres a nossa nação da corrupção, que tragas consolo às casas que perderam alguém vítima da injustiça, que cures as feridas dos corações traumatizados por situações que não compreendem. Sabemos que só o Teu Espírito Santo pode transformar lágrimas em consolo. Por isso nos humilhamos diante de Ti e clamamos por misericórdia. Que nenhuma arma espiritual ou física prospere contra nós, que nenhum plano das trevas tenha poder para abalar a fé que carregamos, que possamos ser fortalecidos pela certeza de que Tu estás no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Pai amado, seguimos diante da Tua presença porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Olhamos ao redor e vemos que as nações se levantam umas contra as outras, famílias se dividem, povos se destroem, ideologias tentam afastar os corações de Ti, mas em meio a toda essa confusão espiritual nos lembramos da Tua palavra em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Que nos ensina que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade. Por isso reconhecemos que o problema da humanidade vai além da política ou das guerras físicas.
O verdadeiro campo de batalha está nos céus. E por isso recorremos a ti, Senhor dos Exércitos, para nos cobrir com teu poder. Nós te pedimos, Pai, que nos livres da tentação de agir com ódio quando o ódio nos atinge. Sabemos que é fácil revidar com a mesma moeda, mas a tua palavra em Romanos capítulo 12, versículo 21 nos orienta a não nos deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Queremos que essa palavra não seja apenas lembrada nos cultos ou em momentos de leitura, mas que seja vivida no dia a dia, quando enfrentamos a indiferença, a violência ou a injustiça. Ajuda-nos a não retribuir insulto com insulto, violência com violência, mas a responder com fé, com amor, com sabedoria, pois sabemos que isso não vem de nós mesmos, mas do teu Espírito que habita em nós. Senhor, há tantos corações contaminados pela indiferença. Vemos pessoas rindo diante da dor alheia, celebrando tragédias, zombando de vítimas, como vimos no caso recente daquele homem baleado, cujo sofrimento foi motivo de festa para alguns. Isso mostra o quanto a humanidade precisa da tua graça, porque sem ti o coração humano se torna frio, incapaz de compaixão, mas nós te pedimos, Pai, que transformes nossa nação e as nações do mundo, que derrames um espírito de arrependimento sobre os povos, que tragas quebrantamento sobre governantes e líderes, que removas o orgulho e a arrogância que alimentam guerras e divisões. Queremos ver um tempo em que o bem prevaleça sobre o mal, não por mérito humano, mas pela manifestação do teu reino. Pedimos também proteção sobre aqueles que te buscam de todo o coração, Pai, porque sabemos que o inimigo tenta lançar armadilhas constantemente, mas confiamos no que está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essa promessa nos dá segurança. Mesmo quando os noticiários anunciam tragédias, mesmo quando as redes sociais espalham ódio, mesmo quando a violência parece dominar as ruas, sabemos que o Senhor é escudo ao nosso redor, que guardas nossa entrada e nossa saída, que nenhum mal terá vitória final sobre os que estão firmados em ti. Essa convicção é a âncora da nossa alma, e por isso não tememos, ainda que o inimigo se levante, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, nós clamamos para que as próximas gerações sejam preservadas desse ciclo de maldade que parece crescer, que as crianças sejam guardadas de ideologias malignas, que os jovens encontrem força na fé, que os adultos encontrem direção em ti, que os idosos encontrem paz e descanso mesmo em tempos difíceis. Pedimos que onde houver planos de destruição, o Senhor desfaça. Que onde houver alianças de morte, o Senhor desarme. Que onde houver palavras de maldição, o Senhor transforme em bênção. Declaramos em uníssono que não aceitaremos viver dominados pelo medo, porque confiamos em ti. E sabemos que mesmo em meio ao mal que se espalha na terra, a tua mão ainda guia a história. Senhor nosso Deus, chegamos a ti mais uma vez neste momento de oração coletiva. Levantamos nossa voz não apenas em favor de nossas vidas, mas em favor de toda a humanidade que sofre. Reconhecemos que há trevas que se movem sobre as nações, há espíritos de confusão, de divisão e de engano que tentam dominar os povos, mas nos lembramos de tua palavra em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nos ensina que não lutamos contra carne nem sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso sabemos que a solução para os problemas da terra não está apenas em debates, mas em dobrarmos os joelhos diante de ti e clamarmos pela tua intervenção, Pai amado. Não queremos nos conformar com a frieza que cresce quando tragédias viram espetáculo, quando a dor de uns é motivo de zombaria para outros. Isso mostra o quanto o coração humano se desvia de ti. Por isso pedimos que o teu Espírito venha,
despertar novamente a consciência das nações, que haja arrependimento genuíno, que as famílias se voltem a ti, que os jovens encontrem refúgio na tua palavra, que os idosos sejam sustentados pela tua presença. Nós te pedimos que não permitas que sejamos vencidos pela maldade, mas que nos capacites a vencer o mal com o bem, conforme nos orienta Romanos capítulo 12, versículo 21. Dá-nos paciência quando o mundo nos provoca. Dá-nos fé quando tudo parece perdido. Dá-nos coragem para sermos luz onde muitos só veem escuridão. Sabemos, Senhor, que o inimigo não descansa. Ele tenta lançar medo, tenta levantar acusações, tenta espalhar violência, mas confiamos no que está escrito em Isaías capítulo 50:4, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essa promessa é como um escudo sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre nossa nação, e declaramos com fé que mesmo que o inimigo se levante com força, não terá vitória final, porque o Senhor é quem luta por nós. É o Senhor quem levanta a bandeira contra os adversários. É o Senhor quem coloca limites ao avanço da maldade. E é o Senhor quem transforma até mesmo as situações mais impossíveis em testemunho da tua glória. Pai, pedimos que os corações sejam despertados, que as igrejas se levantem em unidade, que os lares sejam fortalecidos na oração, que as cidades sejam alcançadas pela tua presença. Pedimos que as trevas retrocedam diante da tua luz, que os planos malignos sejam frustrados, que as correntes do pecado sejam quebradas, que os olhos cegos sejam abertos, que os corações endurecidos sejam amolecidos. Pedimos que não apenas sejamos protegidos, mas que sejamos instrumentos da tua paz em um mundo de guerra, instrumentos do teu amor em meio ao ódio, instrumentos da tua verdade em meio à mentira, que cada um de nós seja uma chama acesa contra a escuridão. E assim, Senhor, concluímos esta oração, crendo que o mal não terá a palavra final na terra. Declaramos que o teu reino permanece, que a tua justiça não falha, que a tua verdade não se cala, e que a tua igreja não será vencida. Levantamos nossas mãos espirituais e te agradecemos porque mesmo em meio às lutas, em meio às dores, em meio às notícias que abalam, a tua mão continua firme guiando-nos, sustentando-nos e guardando-nos. Por isso não tememos, porque cremos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que a ti seja a glória para todo o sempre. Amém.